Glória a Deus, chegamos ao último capítulo 33 desse livro que estamos compartilhando, Batismo no Espírito Santo e como recebê-lo. Espero que durante esses capítulos todos que você foi acompanhando, se você não acompanhou, volta, vá para o primeiro capítulo, você chegou nos 45 do segundo tempo, volta, faz uma pausa e volta, ou então veja e depois você vai e retoma o curso dessa viagem. Nós estivemos viajando no livro de W.V. Grande ao respeito do batismo no Espírito Santo e como recebê-lo. E hoje estamos encerrando essa nossa maravilhosa leitura, um livro que nos inspira, nos anima e fortalece essa sede e essa fome de sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Nunca se conforme com menos disso, amém? Essa foi a frase que eu compartilhei com você durante cada capítulo, porque verdadeiramente, quando a gente começa a se conformar com as coisas desse mundo, não se conforme, procure mais, se esforce mais, tenha sede, aumenta a sua sede e sua fome da presença de Deus, para que você possa continuar em direção ao alvo, até transbordar e se tornar um maravilhoso instrumento afinado nas mãos de Deus, até Jesus voltar, ou até você simplesmente partir para os braços dele. Aramateremecobadácia. Que maravilha poder estar na presença dele. Eu já estou percebendo aqui a presença do Espírito Santo e eu te animo a você continuar buscando. No último capítulo, capítulo 33, o medo de dizer que é batizado no Espírito Santo. Misericórdia dos crentes. O medo de dizer que é batizado no Espírito Santo é o título de hoje, desse último capítulo. Nós vamos fechar com chave de ouro. Eu tenho certeza, tenho visto, diz assim, pessoas receberem o sinal bíblico do batismo no Espírito Santo e começarem a se alegrar e louvar a Deus, porém, em tais ocasiões, alguém lhes fala algo que deixa dúvidas. Tais pessoas levam algum tempo para se libertarem dessa influência. Às vezes, quando uma pessoa começa a falar em línguas estranhas, ouvem alguém perto dizer: Senhor, derrame o Espírito Santo. Outro pergunta: está satisfeito? Está certo de que recebeu o real batismo? Há também os que dizem: você não recebeu o batismo de modo correto, não ficou bem definido. Ah, se tivesse recebido, não precisaria que alguém lhe dissesse. Você mesmo saberia com certeza. Quando eu recebi a real experiência, fiquei fora de mim. Quando alguém recebe o batismo no Espírito Santo, fica inconsciente e não sabe de coisa alguma durante horas. Ainda há aqueles que falam: Senhor, conceda-lhe línguas desembaraçadas. Em seguida, o diabo diz: é preciso ter convicção antes de dizer que o recebeu. Você ainda não ficou inconsciente? Não seja hipócrita nesse ponto. Diga aos outros que o recebeu, mas que não tem convicção disso. Você sabe que é preciso ter certeza. Você não recebeu como os demais receberam. Suponhamos que vou à cidade e digo a todo mundo que tenho uma esposa, mas que não estou satisfeito com ela. Que dirá o povo? Como se sentirá minha esposa? Espere o sinal. Se eu recebesse um telegrama dizendo que eu era dono de um poço de petróleo, ficaria contente se soubesse que isso era verdade. Se eu não cresce, eu não, ou não soubesse o que era isso, eu ficaria contente. Assim como o diabo procurou dissuadir Jesus quanto ao Espírito Santo, após Jesus ter sido ungido com o Espírito Santo, do mesmo modo ele tentará dissuadir você. Veja Mateus capítulo 3 e 4. Não é superior a Jesus.
A razão por que muitos não reconhecem o batismo no Espírito Santo depois de o receberem é que estão resistindo e esperando que primeiro fiquem alegres. Uma noite em casa, minha mãe recebeu o batismo no Espírito Santo. Ela sabia que isso vinha de Deus, mas não sabia que nome tinha, porque nunca ouvira a respeito do batismo. Mas na ocasião, soube o que havia recebido. Quando nos batiza com o Espírito Santo, Deus não retira de nós o senso. Ele nos dá mais senso. Poucas pessoas ficam inconscientes. Muitos dirão a você que não souberam como foi, mas depois de passada a ocasião, se lhes perguntarem, dirão que notaram tudo, que se alegraram, falaram em línguas, mas que não sabiam o que os demais estavam fazendo, porque estavam com os seus pensamentos ligados a Deus. Como, então, saberiam por si mesmos que tinham falado se não tivessem ouvido a si mesmos? Somente porque uma pessoa não fala com você, não quer dizer que ela não fale línguas corretamente. Há centenas de línguas, algumas delas para nós nem parecem línguas. Receba o Espírito Santo. Meu amigo, minha amiga, o Espírito Santo já esteve perto de você e sobre você muitas vezes. Entretanto, tem pensado que ele está distante ou está no céu. Na sua mente, você acha que ele virá em um terremoto, em uma tempestade ou em uma bola de fogo. Às vezes, o Espírito Santo vem calmadamente e não de modo faustoso. Talvez você espere ficar inconsciente, entender o que haverá de dizer ou falar igual a um determinado crente. Eu tenho certeza, tenho perguntado a muitos crentes se tiveram manifestações sobrenaturais no momento do batismo. E eles responderam: sei o que houve na ocasião do batismo. Não vi bola de fogo, não vi uma grande luz, nem fui arrebatado no terceiro céu. Tampouco caí. Sou o mesmo que antes. Nenhuma dessas coisas é sinal do batismo no Espírito Santo. Jesus combateu o diabo, depois foi ungido com o Espírito Santo, como está escrito: se estiver firmado sobre a palavra, estará sobre a rocha. Quando o temporal de tentações e dúvidas o assolarem, você deverá ficar firme, edificando-se sobre a rocha, que é a palavra de Deus. A evidência bíblica do batismo no Espírito Santo está em Atos 10:46, um versículo que foi repetido durante todo o livro, em cada capítulo, praticamente. Eu espero que, pelo menos depois da leitura, de acompanhar cada capítulo, no mínimo, você saiba que Atos 10, versículo 46, é a chave da ministração sobre o batismo no Espírito Santo. Se tiver esta evidência, você saberá, mesmo que não tenha todas as manifestações que outros afirmam que tiveram, não deixe de buscar até que fale em línguas. Depois, para que buscar mais? Simplesmente deixe que ele faça sua obra. Se buscar uma coisa que já tem, isso resultará em dúvidas e confusão. Apenas busque continuar sendo cheio. Não permita que venha a ser esvaziado, amém? Não do Espírito Santo, mas vacie-se de si mesmo. Isso são comentários meus. Voltamos à leitura. Simplesmente deixe que ele faça sua obra. Se buscar uma coisa que já tem, isso resultará em dúvidas e confusão. Continue falando com as próprias palavras, porém, se falar uma palavra em língua estranha, é porque ele está dentro de você. Senão, não estaria falando. Espere o batismo conforme ensina a Bíblia. Quando o receber, então será como uma criança. Você tem agora o seu professor. Então, comece a crescer. Desejamos que você se sinta satisfeito somente quando for renovado diariamente. Deveriam acender outra vez o fogo. Eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Veja Salmos 17, versículo 15. Se você acha que me tornei crítico, lembre-se de que escrevi este livro para aqueles que sabem que o Espírito Santo é para eles.
mas não o buscam. Se errei em algum ponto, diga-me, por favor. Se eu estiver certo, diga para os outros. Você poderá ajudar-me em oração para que este livro chegue às mãos dos milhares que necessitam da sua mensagem, o qual considerarão o espírito com que foi escrito. Minha humilde súplica é que ele seja parte integrante do Departamento Mundial que está resultando no batismo no Espírito Santo para todos. Assim, então, nós concluímos a leitura do batismo no Espírito Santo e como recebê-lo. Espero que isso tenha enriquecido, fortalecido a tua fé e que você possa verdadeiramente alcançar o batismo se ainda não o recebeu. Se você já o recebeu, mas anda assim um pouquinho se sentindo esvaziado, corra atrás de ser cheio novamente. Não descuide a sua vida de intimidade na presença de Deus. Não descuide a sua chama. Aviva o dom de Deus que já te foi dado. Em o nome de Jesus, eu concluo esse seriado do batismo no Espírito Santo, profetizando toda a sorte de bênçãos sobre a tua vida e a vitória completa em nome do Senhor Jesus, o nosso querido e amado Salvador. Eu profetizo sobre você ser cheio do Espírito Santo, cheio até transbordar. E para você que não foi batizado, receba o batismo no Espírito Santo em nome de Jesus. Vá à presença de Deus todos os dias e não descuide esse seu relacionamento com o nosso Deus. Em nome de Jesus. Eu te vejo no próximo seriado. Que Deus te abençoe. Amém.